exatamente esse ramal de entrada e em quais situações que ele é necessário? Eu diria que o carro elétrico não é o futuro, mas é o presente já, né? Fala, leões! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformando em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, principalmente para você que é técnico, tecnólogo ou eletrotécnico, eletrotécnico, mesma coisa, ou engenheiro da área de elétrica, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês que existe uma possibilidade de serviço que você pode iniciar e vender, mesmo sem ter uma experiência prática na área de serviços elétricos. Isso é legal. Legal. Né? Então, Everton, acabei de me informar. O que eu posso fazer para iniciar como prestador de serviço independente? Ponto. É o que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. Ou, na verdade, a gente vai falar sobre padrões de entrada. Padrão de entrada, né? Então, ramais de padrão de entrada de fornecimento de energia da concessionária. Então, eu acho que é bem interessante esse tipo de contexto para você que quer iniciar como independente e é técnico ou está se formando como técnico, engenheiro, tecnólogo dessa área correlatas à eletricidade. Até porque já dá um frio na barriga para todo mundo. Imagina para quem está começando. Nossa senhora. Um frio danado. O fato é o seguinte, né? As pessoas saem da faculdade hoje sem um emprego na área de fato. Sim. Faz até o estágio, tal, não sei o quê, mas não vai trabalhar diretamente. É muito poucos que vão trabalhar na área de fato. Sim. Então, como é que eu faço para, por conta própria, ir atrás disso e trabalhar com o que eu estudei, né? Sim. Acho que é um sonho, né, da galera. Com certeza. Pelo menos deveria ser, né? Estudou para isso? Exatamente. Teria que ser ali um sonho do profissional. Mas antes de começar, eu queria falar para você o seguinte, né? Ó, no próximo dia 24 de novembro, nós vamos ter a Black Elétrica, a Black Friday da Sala da Elétrica, que na verdade vai ser a primeira e única vez na história que nós vamos fazer uma oferta onde você vai ter acesso vitalício a todos os produtos da Sala da Elétrica, ao aplicativo Orçamento Incontestável e também a todos os cursos que vão nascer daqui para frente. Então, lá em 2030, teve um curso novo, você tem acesso a ele sem ter que pagar nada por isso. Você vai ter acesso vitalício a todos os nossos produtos aqui da Sala Elétrica. Só que vai acontecer somente em um dia isso, dia 24 de novembro de 2024. Nem antes e nem depois. Se eu fosse você, aguardava para ver o que vai acontecer e se preparava para não perder essa oportunidade. Se fosse você, não iria atrás de nenhum outro curso antes que a gente revele como será e qual vai ser o investimento que você vai ter que fazer. Só para você ter uma ideia, você teria que investir mais de R$ 7.500 se você fosse comprar todos os treinamentos, cursos, softwares da Sala da Elétrica hoje. Mas você não vai pagar nem perto disso nessa condição especial. Bom, vamos pro nosso podcast então, né, Gabriel? Vamos lá. O link tá na descrição, tá aqui no QR Code, tá em algum lugar da tela, só você ir lá. Bem no Instagram da Sala da Elétrica, vai estar na bio também. Então é só você fazer isso, corre lá, tá? Bora então, Everton, para começar, o que é exatamente esse ramal de entrada e em quais situações que ele é necessário? Bom, vou começar de trás à frente então. Ele é necessário toda vez que você precisa de elétrica. Quando você precisa de luz, sabe? Nossos pais, acabou a luz. Sim. Né? Acabou a luz, né? Faltou energia elétrica. Então, se você precisa de energia elétrica, você vai precisar de um ramal de entrada. Ramal de entrada é onde fica o tal do relógio. O relógio medidor de energia elétrica, né? Então, aquilo ali, numa residência, por exemplo, a gente vai falar hoje aqui mais de residência, que seria a porta de entrada desses profissionais, mas toda vez que eu preciso eu preciso solicitar a energia da concessionária, eu tenho que ter um padrão de entrada, onde tem ali um relógio, tem toda uma estrutura, tem o lacre da concessionária. Então, assim, em quais situações que ele é necessária? Todas. Precisou de elétrica, ele é necessário. Vamos falar aqui de ambiente residencial.
tá? Uhum. E é claro, né, quando a gente tem essa questão do padrão de entrada, do ramal de entrada, a gente tem que entender o seguinte, né? Tem alguns tipos também. Então tem o fornecimento permanente, né? Mas também tem o fornecimento provisório. Então eu posso ter um padrão de entrada provisório, eu posso ter um padrão de entrada permanente, pode ter um padrão de entrada de agrupamento de residências. Então tem alguns tipos, tá? Mas, claro, a gente não vai chegar nesse detalhe em si, ou então um aprofundamento tão grande assim a respeito desses tipos das concessionárias, assim por diante, mas o que é importante é que as concessionárias de energia elas possuem normas internas que regem como devem ser construídos e concebidos esses padrões de entrada. Então tem uma norma técnica lá que fala, olha, para ter um padrão de entrada na sua residência, você tem que fazer esse documento, esse cálculo, me fornecer essas informações, fazer X, Y, Z, X, PTO. Então tem toda um procedimento que segue algumas premissas. A gente sabe que tem a norma NBR 5410, tem a própria ANEEL que fala algumas coisas a respeito disso, mas cada concessionária vai ter ali uma especificação, uma norma própria para a solicitação do fornecimento de energia elétrica, seja uma única residência, seja situação de agrupamento de medidores e assim por diante. Entendi, Certo? perfeito. Certíssimo. E quem são os profissionais autorizados a vender e emitir esses projetos? Legal. Depende da concessionária, eu tenho algumas. A norma é da concessionária, então ela exige, dependendo do que ela acredita que é necessário, ela exige algumas coisas. Então, quando eu tenho um nível de potência normalmente inferior a 20 kW ali de consumo mensal, o próprio morador às vezes pode ir lá solicitar o fornecimento de energia. Tem que jogar uma documentação lá e pode. A partir do momento que a gente tem um nível de consumo superior a 20 kW, e o que é legal, hoje em dia, muito facilmente, você pega situações onde as pessoas precisam de potências maiores nas suas casas. Sim. Ar-condicionado, está precisando, tem sistemas de potência um pouco mais elevado, tem que estar comprando carro elétrico, tá não sei o quê, papapá. Então, o que acontece é que eu começo a ter necessidade de ter potências maiores na minha casa e eu não posso mais ir lá fazer a solicitação de energia, eu preciso de um profissional habilitado para fazer isso. O que é um profissional habilitado? É uma pessoa que fez um curso técnico, por exemplo, eletrotécnica, é um tecnólogo ou, por exemplo, um engenheiro eletricista. Então, eu preciso ter um profissional habilitado, técnico, tecnólogo ou engenheiro, que me auxilie na preparação da documentação e solicitação do fornecimento de energia elétrica com a concessionária. Isso que é a oportunidade que eu queria trazer para o profissional que está se formando agora e que quer ingressar nesse mercado de prestação de serviço como independente. Isso é algo muito interessante para quem quer ingressar como um eletricista independente, porque é um mercado que tende a crescer. Sim. Porque cada vez mais vamos ter equipamentos, ou no caso um carro elétrico, tá? É uma tendência para o futuro aqui no Brasil. E cada vez mais eletrodomésticos como que é? Maior potência. Maior potência, então o mercado tende a crescer. Exatamente. Então a oportunidade está aí. Eu diria que o carro elétrico nem é o futuro, mas é o presente já, né? Eu digo aqui no Brasil, que ainda sim. tá bem fraquinho, pouquinho. Aqui no Brasil ainda tá mais pro futuro próximo, mas ainda no futuro. Mas é isso aí, ó. O que é legal que eu queria só dar um passo atrás e reforçar é o seguinte: para fazer a solicitação do fornecimento de energia, eu preciso de um projeto, de um profissional habilitado, como eu comentei, mas também, se eu tenho uma residência já e eu começo a colocar um monte de coisa, o carro elétrico, o não sei o que, aquilo outro, o ar-condicionado, e a minha potência aumenta, eu preciso solicitar uma
uma readequação do meu padrão de entrada. E aí também eu preciso de um projeto com uma pessoa assinando esse projeto. Sim. Tá? Então, assim, é isso que você falou. Já está acontecendo, no futuro vai ser uma crescente muito maior e vão precisar muito de profissionais que façam esse tipo de trabalho. Né? Agora, a pergunta que você fez foi... Quem são os profissionais autorizados a vender e emitir esses projetos? Ah, legal. Não, a gente até tinha respondido já essa pergunta, Sim. né? O que eu queria só concluir essa linha de raciocínio aqui é que, obviamente, o profissional vai ter que estudar como fazer esse projeto e como que ele precisa executar esse serviço. Sim. Só que existe uma coisa que é a norma da concessionária que mostra todo o passo a passo que você precisa para executar esse tipo de projeto. O que mais dificulta, né, via de regra, é alguns entendimentos. Então, assim, a norma não é uma coisa fácil de ser interpretada, né? Então, a norma, às vezes, é um pouco chata de ser interpretada. Mas o que é mais difícil dentro do processo, às vezes, é você dominar alguns softwares para fazer os projetos elétricos. Então, assim, ó, a recomendação é, agora ele está formando, já formou, quer iniciar, bora estudar as normas da concessionária. Depende da sua região, vai ser uma ou outra. Aqui em São Paulo é Enel, lá em Minas é a CEMIG, por exemplo. Bora estudar como que é essas normas e vamos entender como que se dá ali a parte dos projetos elétricos dentro desse processo de prestação de serviço, tá certo? O legal também é que a própria concessionária ela te fornece alguns modelos de projeto. Então você pode se basear nisso também. É que, é claro, vai ter ali algumas exigências, né? Eles normalmente, dependendo do projeto que você precisa entregar, tem lá o projeto elétrico unifilar, tem ali o croquis da instalação, tem o memorial técnico descritivo, tem ali a carta de solicitação, cálculo de demanda contratada, cálculo de agrupamento de residências, que é o fator de demanda de várias residências unifamiliares, tal, e tudo mais. Então, assim, você precisa entender essa parte técnica, mas é uma oportunidade para que você consiga vender já agora serviços nessas áreas e se tornar um independente, um engenheiro independente, um técnico independente. Perfeito. Show? Show. E qual que é a diferença entre um ramal simples e um agrupamento de medidores? Legal. Em 2020 eu fiz um projeto, tem um vídeo no YouTube onde eu mostro ali todo o projeto que nós fizemos sobre um agrupamento de medidores de 5 residências. Esses de longe é os que de fato você vai conseguir vender mesmo o serviço, porque é obrigatório ali, com certeza vai dar os 20 kW, mesmo não dando 20 kW totais lá, você tem a necessidade de ter o projeto aprovado e assinado por um profissional habilitado, já que eu não estou falando de um fornecimento, e sim de 5. Então, o que é um agrupamento? Quando eu tenho uma instalação simples, eu tenho ali um único relógio, vamos dizer assim. Quando eu tenho um agrupamento de medidores, eu tenho uma instalação, é como se fosse um posto ali de medição, só que tem 5 relógios, 10 relógios, 30 relógios, em um único ponto. Então, isso é o agrupamento. O legal é que sempre que é agrupamento, obrigatoriamente é exigido ali uma anotação de responsabilidade técnica, um termo de responsabilidade técnica, que são os documentos que o técnico, ou o engenheiro, ou o tecnólogo, vai ter que emitir. Né? Então, a diferença entre agrupamento e um simples é que o agrupamento são vários relógios, vários medidores em um único posto de medição. Normalmente é um condomínio ou um conjunto de casas. É um conjunto de casas, né? Não vou falar na parte de condomínio, porque o condomínio vão ser, por exemplo, sei lá, 150 relógios, 150 medidores. Bastante. Aí eu tenho alguns pontos a serem considerados que vão além simplesmente de elaborar o projeto, né? Tem algumas complexidades a mais. Então, tem alguns cálculos a mais. Eu não quero entrar nesse nível de dificuldade hoje com eles. Entendi. Como eu tô falando que é um pontapé inicial para quem está saindo do curso técnico, da faculdade, então vamos focar na parte de residência, que é um único medidor,
ou um agrupamento de medidores de um agrupamento de casas. Vamos supor, tem um terreno 525, o cara foi lá e construiu uma única edificação, só que dividiu em 5 casas para fazer aluguel. Sim. Aí ele precisa do fornecimento de energia elétrica para esse ponto para poder funcionar o local. Sim. Esse fornecimento de energia elétrica vai estar vinculado ali com um projeto, uma solicitação para a concessionária vir e fazer ali a ligação da energia elétrica para essas residências. Perfeito. Tá bom? Perfeito. E cada concessionária ela tem suas próprias normas, Everton. E como que isso pode influenciar o trabalho do profissional? Olha, isso acaba influenciando bastante, né? Porque imagina que enquanto uma concessionária exige um tipo de documentação, a outra exige documentações diferentes. Eu preciso estar muito atento no que a norma da concessionária está exigindo, porque qualquer coisa que eu não entregar de acordo com o que é pedido, eu tenho uma rejeição, né? Eu tenho uma reprovação do meu projeto. Sim. Então, vamos supor que eles exigem que seja entregue, hoje em dia é mais difícil, mas seja entregue uma planta baixa no formato A0 com o diagrama unifilar, o croquis da instalação. O que é o croquis da instalação? Pega o Google Maps lá, por exemplo, a rua, onde vai ficar o pó, a rua, o terreno, aí eu faço um recorte disso, coloco no meu projeto e eu falo onde é que vou colocar o poste, onde é que vai ter o posto de medição, o lado da casa, tal e tudo mais, para que a concessionária consiga analisar se é possível ser feito ali daquele jeito ou não. Aí eu tenho o diagrama unifilar mostrando ali e aí o diagrama unifilar do posto de medição, não é da casa. Entendi. Então é o disjuntor de proteção geral, como que vai ser tratado ali, se for vários medidores, né, a produção individual de cada medidor. Eu tenho um detalhe do sistema de proteção e aterramento. Então eu tenho o projeto ali. Mas só que pode ser que tenha concessionária que eles não exijam todos esses detalhes. Essa solicitação que nós fizemos para a Enel em 2020, no meio da pandemia, não precisou, por exemplo, da parte impressa das documentações de projetos elétricos. Podia ser enviado por e-mail para o engenheiro responsável. Eu poderia enviar por e-mail os documentos tudo em arquivo digital. Sim. E aí foi o que eu fiz na época. Hoje eu não sei como é que está. Deve ter mantido assim, né? Porque eles tinham mudado isso principalmente em função da Covid. Né? Mas hoje, só que tem um detalhe importante. Por exemplo, o nosso projeto teve uma reprovação. Quando eu cheguei na instalação para fazer o projeto e tudo mais, eu tentei me atentar em cada detalhe. Teve um detalhe que eu não me atentei. Que o poste que recebe o eletroduto da concessionária, chamado de bengala, o poste que recebeu o eletroduto não era um poste de aço galvanizado como é solicitado normalmente. Era um poste de concreto que a própria construtora fez. Nossa. E tá tudo bem, isso é possível também. É possível também. Só que aí, quando você tem um poste de concreto, tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro civil para falar que aquele poste tem todas as especificações mínimas necessárias para ser considerado um poste de concreto que recebe o fornecimento de energia elétrica. E não tinha. Não tinha. Da parte elétrica a gente passou de primeira. Foi lindo assim, né? Difícil até, mas de primeira. A gente entregou, pum. O tanto é que o engenheiro responsável falou para mim, caramba, Everton, seu projeto tá muito bem organizado, tá bem certinho, não sei o quê. Tem um vídeo no YouTube, a gente mostra todo o projeto para vocês lá. Que da hora. Aí ele falou, só que não passou na vistoria da parte civil, né? Aí eu fui ver a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro civil para falar, esse poste tem o concreto, ele segue as especificações lá de densidade, de dureza, tal. Tem que ter isso. Então olha só, o nível de
especificidade que é necessária, né? Sim. Então, assim, o que impacta? Talvez, se fosse uma outra concessionária, eu não teria esse problema, porque, de repente, lá é padrão ou não o poste de concreto, não sei. Estou inventando moda aqui agora, né? Estou inventando moda. Então, a concessionária, a norma da concessionária, a mudança de concessionária para concessionária, o que vai impactar é o nível de detalhes que cada um possui lá. Quer ver uma coisa interessante? A Enel fala que você pode colocar uma haste de aterramento que é de alma de aço galvanizado com uma camada em tantos microns lá de cobre. Já a concessionária de Minas Gerais, a CEMIG, ela fala que pode ser uma cantoneira de aço galvanizado usado nessa haste de aterramento. Então, assim, eu preciso saber desses detalhes, né? Eu preciso ler a norma, não adianta. Eu vou fornecer o serviço, tem que ler a norma. Exatamente. Principalmente quem mora na divisa ali de alguns estados, e aí a cidade do vizinho já é de outro estado. Exato. E aí, se o cliente é de outro estado, não basta você só saber da sua. É importante você saber. Se você mora na divisa e fornece serviço para a cidade vizinha, então é importante, porque se um cliente vier requisitar esse serviço e você usar a norma da sua cidade... ferrou. Primeira coisa que tem que verificar quando você tem esse tipo de serviço é qual que é a concessionária que te atende. Acabou. Essa é a primeira pergunta. Daí eu começo a levantar informações. Só que o legal é o seguinte, né? Eu tô aqui e aqui é Enel. Aí eu vou lá e faço a consulta ao projeto, a norma da Enel. Aprendi a fazer? Cara, agora praticamente eu não vou dizer que é Ctrl-C, Ctrl-V no projeto, porque não é. Mas você já sabe do que tem que ser feito. Você já conhece o caminho. Você tem os documentos, já fez uma vez. Tá? Aí vem uma outra concessionária, igual aqui também tem a Electro, em São Paulo. Aí vem alguém da Electro e pede para mim. Cara, não sei, nunca fiz Electro. Vou lá e faço. Talvez reprove na primeira, ou eu passe direto, ou senão... Aí eu aprendi a fazer. Já tem mais uma que eu sei fazer, que eu já provei. Já aprovei na Elétrico, já aprovei na Enel. Beleza, vou criando histórico. Na CEMIG, na CELP e assim por diante. Cara, você fez não quer dizer que vai ser igual a todos que você vai fazer, mas você já sabe o caminho, você já sabe as dificuldades que você vai ter de relacionamento, você já sabe algumas coisas importantes a respeito da execução. Aí se abre a porteira, na verdade, né? Fez você vai querer fazer vários. Sim. Isso me abriu uma pergunta aqui que me veio. Se ele reprova, não passou na primeira e falaram os critérios. De quanto em quanto tempo ele pode enviar um novo projeto novamente? Revisei. Enviar imediatamente. O problema é quando que a concessionária vai fornecer um técnico para fazer a vistoria. Ah, entendi. Então eu tenho que marcar a vistoria. Eu tenho que falar assim, ó, tá liberado para fazer a vistoria. Em algumas concessionárias eu agendo a data. Sim. Em outra, eles falam assim, não, ó, beleza, o técnico vai ir aí em até 7 dias úteis. Então, fez uma vez, reprovou, aí você corrige, sim, manda a documentação, se tiver que mandar a documentação nova, e aí pede uma nova vistoria. Ah, entendi. Ele volta para a fila, no caso. Normalmente não demora, né? Mas você corre o risco de esperar até 7 dias úteis. Entendi. Né? A gente, na pandemia, com todo o caos que estava rodando, tudo mais, foi antes do prazo, sempre antes do prazo que a Enel atendeu a gente lá. Aliás, eu fui muito bem atendido pela Enel. Foi assim, ó, top demais. Não é puxando o saco deles, não. Sei que eles estão apanhando pra caramba aí por causa das quedas de energia. Se tiver culpa, tem que se ferrar mesmo, tem que pagar mesmo. Mas, nossa, eles nunca tive problema assim. Eu fiz a minha instalação de fotovoltaico na minha casa também. De boa, rapidão, os caras atenderam super bem. E não sabia que era a sala da elétrica. Não, era o cliente deles. Né? Então, assim... Aqui eu não tive problemas. Agora tem concessionários que vai ter burocracias a mais, burocracias a menos, mas essa parte de reprovou, vai ter que solicitar uma nova vistoria. Perfeito. Ou seja, não é um bicho de 7 cabeças. Não é, mas tecnicamente você tem que estar preparado. Sim. Importante. O cabo do aterramento tem que ser o cabo certo, o disjuntor tem que ser o disjuntor certo. Tem que ter DPS, não tem que ter DPS. Tem que ter a bengala com a bitola de tubulação de tantas polegadas. Então tem uma série de coisas
que estão diretamente relacionados com o projeto que você entregou. Olha só o nível de responsabilidade, ó. Eu vou lá e falo assim, beleza. Os clientes erram muito com isso aí. Os clientes vão lá e instalam um quadro o relógio padrão e depois contratam o serviço. É um erro. Por quê? Se eu calculo que a potência elétrica ali é XPTO, eu vou na norma da concessionária e vejo que para aquela potência, o relógio padrão deveria ter uma especificação tal, porque estão vários tipos de padrão de entrada, não é um tipo. Sim. Aí o cara já entregou, já instalou o padrão de entrada e está errado com a potência que ele vai usar, eu tenho que derrubar o padrão de entrada dele, pô. Né? E a gente correu esse risco lá nessa casa que eu tô te falando aqui. Depois a gente entra mais esses detalhes, se for o caso. Mas, o que acontece? Esse serviço era para ser contratado antes mesmo que nós tivéssemos aí o Brunão ligando a televisão de novo pra gente, né? Mas esse era um serviço que era para ser contratado antes mesmo de fazer qualquer coisa da parte elétrica, né? Bom, o fato é que não é assim que acontece, mas a gente se adequa ao processo. Se tiver que derrubar, o cliente paga 2 vezes pelo negócio, tá tudo certo, fazer o quê, né? Uhum. E para finalizar, Everton, além de vender o projeto, é possível agregar valor de alguma outra forma? Pô, com certeza. Se aí a gente estiver falando com um eletricista que é independente, um eletricista classe A, eletricista fora do padrão, que já faz a instalação também, adivinha só o que eu vou falar que ele tem que fazer? Fazer a instalação. Fazer a instalação, né? Você vende ali o projeto, aprova e já oferece a instalação do padrão de entrada. E ainda digo mais, faz igual o Carlão fez lá na cidade dele, em Minas Gerais, pô. Então, assim, ó, tem uma reclamação do eletricista, que é muito frequente, que fala o seguinte: é o seguinte, o pedreiro chega antes da gente na obra, fez tanto de norma, na obra, e aí ele acaba fazendo a parte elétrica. Ele acaba fazendo a parte elétrica também. Tá. A única forma de você chegar antes do pedreiro na obra é, de repente, se você conseguir, não é sempre que isso vai dar certo, mas se você conseguir chegar no momento em que seu cliente está precisando do padrão de entrada na casa dele. Porque quando ele está precisando do padrão de entrada, pode ser que ele não tenha feito nada da elétrica ainda. Sim. Então, se eu chego com o padrão de entrada, antes da parte de infraestrutura elétrica, eu vendo o padrão de entrada para ele, vamos supor que o projeto, eu vou cobrar no projeto R$ 1.500. E aí eu vejo lá o sobradão, lá 6 casas, sei lá, 10 casas, não sei. Daria um orçamento de, sei lá, vou chutar aqui, vai, R$15 mil para fazer. Será que eu poderia falar para esse meu cliente que se ele me contratar para fazer toda a infraestrutura elétrica da casa, eu daria de bônus para ele o padrão de entrada que ele está me contratando agora? E como que eu faria isso? Tudo bem, você vai ter que me pagar agora pelo padrão de entrada que nós estamos fazendo a solicitação, mas lá na frente, quando você me contratar para fazer a elétrica, eu vou dar o desconto desse valor de R$ 1.500 para você. Uau. Entendeu? Então eu chego antes do pedreiro e eu consigo pegar o serviço antes do pedreiro da parte de elétrica. Já começo a trabalhar essa questão aí de negociação da obra com o meu cliente. Perfeito. Bela forma de agregar valor e agregar valor tanto para o cliente quanto agregar valor para o bolso do eletricista. Exatamente. E vai estar fazendo também o que ele gosta. Com certeza absoluta. Perfeito, Everton. Show de bola? Eu tinha até esquecido uma pergunta aqui, que ela é bem simples, rapidinho, ó. Para quem está começando, qual é o seu primeiro passo para entrar nesse mercado? Estudar as normas da concessionária que você vai vender. Porque assim, você já se formou como técnico, como engenheiro, como tecnólogo, ou está se formando, né? Então bora estudar as normas, pô. Coloca as normas lá e pega, estuda, vai ver, pega a norma lá, estuda, vê o que você entendeu, joga no chat GPT, faz ele estudar por você também, sei lá o que você vai fazer. Mas pega ela, imprime também os principais detalhes, vai no padrão de entrada lá e olha, compara, vê essa parada do jeito que tem que ser feito. Se baseia bastante nos projetos também que você tem lá dentro das normas, dos projetos de padrão e dos tipos de padrão fornecido. E entra em contato com a concessionária para tirar dúvidas técnicas. Então, eu tô aqui, eu lendo a norma, não entendi tal coisa, não fica que nem um doido, velho. Não, sim, liga para a concessionária. Ó, eu tô aqui vendo a norma aqui para a parte de solicitação do fornecimento de entrada
para uma única residência e tá aqui apontando no item tal coisa, não entendi. Você pode me esclarecer um pouco melhor o que isso quer dizer? Estuda a norma, estuda o raio da norma. Sim. Que aí você vai conseguir ter uma visão mais clara ali e vai conseguir dar o seu próximo passo. Mas tem uma coisa que você vai ter que fazer. Não é quem está começando, é todo mundo aqui, né? Você vai ter que preparar o seu Google Meu Negócio para começar a receber clientes que estão procurando por profissionais que fazem projetos de padrão de entrada. Perfeito. Projetos de fornecimento de energia. Projetos de relógio. Como é que as pessoas chamam? Relógio de energia. Sei lá, você vai posicionar para essas palavras-chave no Google Meu Negócio para que as pessoas comecem a te procurar e você comece a vender esses serviços aí. Perfeito. Show de bola? E o curso de Google Meu Negócio tá dentro da comunidade. Tá dentro da comunidade lá, o Google Meu Negócio, precificação, orçamento incontestável e mais 25 treinamentos da área de formação profissional da área de elétrica industrial, elétrica residencial, automação industrial, automação residencial e também empreendedorismo por eletricista, sem falar também que tem NR10 lá dentro. Ou seja, tem coisa pra caramba e entra um curso aí, a cada 2 meses pelo menos tá entrando um curso novo lá na comunidade Eletricista Classe A. Perfeito, Everton. Ou seja, clica no link da bio e participa da Black Elétrica, a única vez que você vai ter na vida, na história, na humanidade, não sei, né? Na humanidade fui demais, né? Mas que você vai ter a possibilidade de conseguir entrar e ter acesso vitalício a todos os produtos da sala elétrica, inclusive os que vão ser lançados daqui pra frente. Olha essa oportunidade. Deixa eu sempre fiz assim de lado, né? Entendedores entenderão, né? Qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje, Gabriel? Meu despertar é a oportunidade que tá aí pro eletricista, que o mercado tá cada vez crescendo mais por conta da demanda. Então, se a demanda tá crescendo, tem mercado aí pro eletricista independente. É isso aí. Então, quem tá na faculdade e sonha, tem mercado para essa pessoa. Sim. Quem acabou de terminar, tem mercado também. Tem uma coisa importante, né? Meu despertar está relacionado ao seguinte. Você já percorreu 90% do caminho, que é ter a habilitação. Você já é habilitado. Você já é técnico, engenheiro, tecnólogo, você já tá lá, você já tá habilitado. Sim. Agora só falta mais um pedaço, mais 10%. Estudar a norma da concessionária e vender esse serviço. Eu fiz esse serviço em 2020 e no projeto de 5 residências, a gente cobrou do cliente R$ 1.500. Eu acho que o tempo que eu levei para preparar toda a documentação não deu 2 dias. Caramba. Mas você não foi lá fazer a visita? Fiz a visita em metade fiz a visita em 1 hora. Peguei as informações, coletei, calculei a parte de demanda instalada, calculei tudo que precisava ali, alinhei com o cliente, depois a gente pegou e deu entrada na concessionária. Aí, separado em horas, não dá 2 dias isso. Não dá 2 dias, tá? Então, assim, vale muito a pena, galera. Vale muito a pena. Everton, mas como é que você calcula a precificação? Você assiste um podcast sobre precificação de serviços e de orçamento incontestável, certo? Certíssimo. É isso, então. Acho que é isso. Clica no link da bio, faça o seu cadastro gratuito para a Black Elétrica 2024, o único momento que você vai ter acesso vitalício aos produtos da Sala da Elétrica e de maneira incontestável. Vai acontecer no dia 24 de novembro e eu espero você. Você não vai dar uma dessa, não vai perder essa chance, né? Te vejo lá dentro da comunidade de Classe A em breve com essa oferta da Black Elétrica. Para sempre nos veremos lá, a verdade é essa. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo podcast. Valeu!